galera, estou falando um monte de coisa aí sem ter gravado o iniciozinho aí. Então, o que a gente está falando aqui é só uma resumida da segunda lei que a gente estava falando aqui. Possibilidade sempre de formação de gametas, tá? Então, a gente vai ter aqui 4 gametas diferentes, tá? Por quê? Porque a gente tem um par de heterozigóticos, outro par de heterozigóticos. Então, é aquele esquema que você já viu com a professora, 2 elevado ao número de pares de heterozigóticos, né? Número de pares de heterozigóticos, então a gente vai ter 4 possibilidades de gametas diferentes. Então, desse organismo aqui, desse indivíduo, 4 gametas diferentes, desse outro indivíduo, 4 gametas diferentes, dá 16. Então, no método tradicional, você faria o quê? Aquele quadrinho, que a gente chamou quadro de Punnett, colocando os 4 gametas diferentes, você teria aquele azão Bzão aqui, o azão Bzinho, o azinho Bzão e o azinho Bzinho. E aqui embaixo, no outro pai, né, vamos falar assim, no outro indivíduo a ser cruzado, a mesma coisa, azão Bzão, azão Bzinho, azinho Bzão e o azinho Bzinho. Tudo bem? Estou falando alguma coisa estranha até agora? Creio que não, né? Então, você teria que fazer aquele cruzamento. Esse é o quadrinho de Punnett que eu falei que a Samantha deve ter feito com vocês. Então, quando você cruza esses 2 indivíduos, você chega aqui num azão, azão, Bzão, Bzão. Tá? E aí vai achando, esse indivíduo aqui com aquele lá. Então, você vai achar aqui um azinho, azinho, Bzinho, Bzinho, né? Cruzando esse indivíduo que a gente vai ter aqui em cada um deles, né? A gente vai ter que fazer uma série de cruzamentos. Só que isso aqui, gente, dá um trabalho desgraçado, tá? É legal você fazer para você entender o procedimento. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a gente pode fazer uma outra tabela. Deixa eu abrir outra telinha aqui. Deixa eu compartilhar de novo aqui. Então, o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, tá? Como é que você vai saber nos cruzamentos que a gente vai ter que fazer? Então, como é segunda lei e a gente ainda que vai ter a interação gênica aqui, grava bem, não é a terceira lei. A terceira lei, isso aqui vai fugir um pouquinho. Mas na segunda lei, você vai ter o seguinte. Então, por exemplo, você tem ali... Opa, ficou grossa demais a caneta. Então, no cruzamento, você tem, tá, a seguinte situação. Você tem azão, azinho, Bzão, Bzinho, vezes azão, azinho, Bzão, Bzinho. Nos exercícios que você vai trabalhar, sempre eles vão estar falando, olha, é a segunda lei, os genes se segregam de maneira independente. Então, se eles segregam de maneira independente, você vai fazer tudo de maneira independente. Então, por exemplo, eu quero saber desse cruzamento aqui, gente, tá? Tô brincando aqui agora, tá? Eu quero saber quantos indivíduos serão azão, azão, Bzão, Bzinho. Eu quero saber quantos serão isso aqui, ó. Tá? Independente de quantos a gente vai estar fazendo aqui. Bom, primeira coisinha que eu quero saber, quantos cruzamentos possíveis? Isso aqui é sempre legal você fazer para você entender de quantos, tá? De quantos no total você vai encontrar. Então, é aquele negócio que eu falei para você. Você teve o 2 elevado a 2, você teve aqui 4 gametas diferentes, 2 elevado a 2, 4 gametas diferentes. 4 vezes 4, você teve 16. 16 cruzamentos diferentes. Tudo bem? 16 de um total. Eu quero saber quantos serão desses 16, tá? Ó, desses 16, quantos serão azão, azão, Bzão, 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 Bzinho. Então, beleza. Sabe como é que você faz isso? Não é segregação independente? Então tá, olha só.
azão, azinho, vezes azão, azinho. Você vai cruzar os As e você vai cruzar os Bs. Então, olha lá que fácil. Você tem azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho. Opa! Azinho, azinho. Olha só que fácil. O que você quer mesmo? Você quer azão, azão, certo? Quem é azão, azão aqui? Opa, esse é azão, azão. Então, o que você tem aqui? Uma chance em 1, 2, 3, 4. 1/4 dessa maneira. Tá? Agora você vai fazer a mesma coisa para o B. Bzão, Bzinho, vezes Bzão, Bzinho. Olha lá, você teve Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Quantos serão? O que eu quero? Bzão, Bzinho. Olha aqui, ó. Esse não é, esse é, esse é. O que eu tenho aqui? 2/4. Tá? 2/4. Ou 1/2. Beleza? O que eu faço com esses dois valores? Esses dois valores eu vou multiplicar, porque eu quero as duas situações ao mesmo tempo. 2/4 vezes 1/4. Então, o que eu vou ter? 2/16. Se eu tivesse que falar para vocês desses 16 cruzamentos aqui, quantos de 16... Quantos terão o genótipo azão, azão, bezão, bezinho? O que você tem de resposta? 2 em 16. Ou, é claro, simplificando isso aqui, 1/8 seria a tua resposta. Ou ainda, se você fosse fazer isso em valores aí, você teria o quê? 12,5%. Percebeu? Então, eu não fiz naquele esquema dos quadrinhos, tá? E descobri ele aqui da mesma maneira, tá? Por que eu falo isso para você? Porque vai chegar um momento num exercício que você vai perceber que você tem aqui um triplo heterozigótico e o outro triplo heterozigótico. Então, o que daria aquele teu quadrinho? Você imagina, 2 elevado ao cubo, né? Se fosse azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Você teria 8 gametas diferentes e 8 gametas diferentes. Você teria 64 combinações diferentes. Você vai montar um quadrinho com 64 combinações na prova? Não vai fazer um negócio desse, tá? E a UFSC, ela cobra bastante isso. Então, o que você vai descobrir? O que você faria, tá? Por exemplo, naquela mesma situação. Você faria a mesma coisa, azão, azinho, vezes azão, azinho, você descobriu 1/4. Bezão, bezinho, vezes bezão, bezinho, descobriu ali o 2/4. E se eu quisesse que fosse cezão, cezinho, tá? A mesma situação, teria um outro 2/4. O que você faria? 2/4 vezes 2/4 vezes 1/4, você descobriria lá que era 4/64. Tá? Então, quer dizer, você já descobriu a proporção. A UFSC, o que ela faz? Ela fala assim, olha, de 600 sementes que foram geradas, quantos terão essa configuração que nós falamos aqui? Ó? Aí ele diz lá, de 600 sementes, quantas são azão, azão, bezão, bezinho? Você pegaria aquele valor ali e multiplicaria o quê? Pela proporção que você achou, vezes 1/8. Aí, esse valor aqui, nessa conta, e nem sei se vai dar inteiro, só estou chutando aqui, seria o valor, tá, de quantidade de sementes azão, azão, bezão, bezinho. É isso que é o exercício mais difícil de genética da UFSC, tá? Envolvendo a segunda lei, envolvendo essa parte aqui, sem fazer o quadrinho que a gente está trabalhando. Vocês conseguem entender o que eu estou falando aqui? Alguém me dá um feedback aí? Tudo certo, Fernando? Tá tudo tranquilo? Vocês estão entendendo? Vocês chegaram a ver isso já com a Samantha? Sim, vimos. Viram isso aí, né? Então tá, aonde eu vou entrar então com vocês com a interação gênica, que é realmente o conteúdo da nossa aula de hoje. Deixa eu fechar aqui, interromper esse compartilhamento aqui e vou compartilhar outra tela.
Vou compartilhar outra tela. Deixa eu achar aqui. Compartilhar outra telinha aqui. Aqui. Vocês estão enxergando essa tela? Estamos. Sim, Fernando. Então, tá, beleza. Então, olha só. O que é a genética pós-mendeliana ou genética moderna, tá? É a genética que vai se afastar, tá, daquele padrão que a gente tem trabalhado, que vocês têm trabalhado. Ah, o Azão com Azinho, o Bezão com Bezinho, o que vai dar e assim por diante. Ah, isso aqui é 3/4 de dominante, 1/4 de recessivo, tá? Vamos falar assim, o básico da genética continua, aquilo sempre vai valer para qualquer tipo de exercício. Porém, o que eu quero mostrar para vocês é que agora as proporções, tá? As proporções dos organismos gerados, tá? Serão diferentes. Não vai ser aquele esquema quando você segue ali o padrão da herança mendeliana normal. Ah, você cruzou um duplo heterozigótico com outro duplo heterozigótico e você encontrou uma proporção fenotípica de 9:3:3:1. 9:3:3:1. Vai fugir disso. Tem hora que você vai encontrar 9:7. Tá? Tem hora que vai encontrar 9:7, vai encontrar metade para metade, assim. Pô, mas não era um duplo heterozigótico, o que aconteceu? Tá? É porque a herança fugiu daquele padrão mendeliano. Tudo bem? É isso que eu quero trabalhar com vocês. Então, fugiu do padrão mendeliano. Então, o que vai acontecer aqui? Tá? Nós vamos ter dois tipos de heranças que nós vamos trabalhar. A herança chamada de qualitativa, tá? Qualitativa, e a herança quantitativa. Tá? O que é uma herança qualitativa? A herança qualitativa vai depender de quais genes estão presentes, tá? De quais genes estão envolvidos. A gente vai ver lá, é o gene dominante, é um gene recessivo, a interação desses genes, um par interagindo com outro par. O que vai dar desse processo? É chamado de herança qualitativa. Então, um gene de um par, tá, de homólogos vai interagir com o gene do outro par de homólogos. Então, a interação dos dois vai fazer com que apareça uma característica diferente. Tá? A gente vai ver um esquema ali da herança da crista da galinha. Né? Nós temos dois genes apenas, tá? O que a gente fala da crista ervilha e da crista rosa, só que por causa desses dois genes interagindo entre si, eu vou ter 4 fenótipos diferentes. Então, 2 genes apenas me geram uma quantidade muito maior de fenótipos do que a gente esperaria numa herança mendeliana. Na herança mendeliana, eu tenho 2 genes, tá? Um em cada par, vamos falar assim, e eu vou ter o quê? Eu vou ter 2 fenótipos diferentes. Eu vou ter um fenótipo dominante e um fenótipo recessivo. Tá? Isso é a herança mendeliana. Na herança qualitativa, eu tenho 2 genes, só que eu não vou ter apenas 2 fenótipos. Eu tenho a possibilidade de ter mais de 2 fenótipos, 3, 4, seja lá o que for. Tudo vai depender da interação dos genes. Por isso que a gente fala de interação gênica. Na herança quantitativa, tá? O fenótipo vai depender, tá, da quantidade de genes dominantes ou recessivos, tá, que a gente vai encontrar no indivíduo. Então, nesta herança quantitativa que eu vou mostrar para você, a gente vai ter uma variação contínua. Tá? O que significa essa variação contínua? Você não vai ter assim, em termos bem simples, você vai ter o branco e o preto, tá? Cor branca e a cor preta.
Você tem dois, tá? Ou é branco ou é preto. Na herança quantitativa, você vai ter assim, ó, branco que vai escurecendo um pouquinho, que vai escurecendo mais um pouquinho. Todas essas variações, essas quantificações que a gente vai tendo, essas variações aí, até chegar ao preto. Então, a gente não teve apenas o branco e o preto. A gente teve lá o branco, teve lá na cor da pele, a gente vai ter um mulato claro, vamos ter um mulato médio, um mulato escuro, até chegar no negro. Tá? Então, o que acontece? Eu tive 5 variações, mas não foram variações assim, ó, pontuais, foram, tá, contínuas. Tá? Então, a gente vai ter o que a gente chama ali da herança quantitativa, né, que a gente vai estar trabalhando aí com a quantidade, ou poligênica, que a gente acaba falando. Isso é uma coisa interessante para a gente poder entender esse processo, gente. A questão da altura, tá? A altura, a inteligência, a cor dos olhos, tá? Tudo isso é um padrão de interação de mais de um tipo de gene e, dependendo da situação, você vai ter cores mais intensas, cores menos intensas, você vai ter um indivíduo mais alto, você vai ter um indivíduo mais baixo, mas é sempre variação, tá? É sempre uma variação que a gente chama de uma distribuição contínua, tá? Então, é diferente da qualitativa. A qualitativa vai ser assim, ó, tem a crista da galinha de tal maneira, tem a crista de tal maneira e tal maneira. Não existe uma intermediária entre as duas. Ou é ou não é. Na herança quantitativa, você tem ali os fenótipos intermediários, bem significativos sendo mostrados no processo. Tá? Então, nessa brincadeira, eu vou passar um pouquinho mais à frente, porque a apostila de vocês, primeiro, ela vai trabalhar com herança quantitativa. Tá? Então, eu vou mostrar a herança quantitativa, que é a chamada polimeria. Tá? Então, o que nós vamos encontrar? A gente vai encontrar o que a gente chama de uma variação, tá? Gradual e contínua. Tá? É um grau, uma graduação. Tá? O maior vai ficando menor, vai ficando maior, vai ficando cada vez maior, vai ficando cada vez maior e vai embora. Tá? Então, para a gente poder, para vocês poderem entender isso, a gente vai falar do efeito acumulativo dos genes. Tá? Efeito acumulativo dos genes. Então, como eu falei para vocês, altura, peso, cor da pele, cor dos olhos, grau de inteligência, altura de plantas, produção de leite em bovinos. Então, isso é bastante... acontece na realidade. Essa é uma verdadeira genética porque você tem uma interação de vários genes trabalhando. Tá? Você tem vários genes trabalhando. A gente tem esses modelos fixos, ou é ou não é, tá? Mas muitas heranças, muitos padrões genéticos que nós temos envolve mais de um par de genes. Tá? Envolve mais de um par de genes. E você vai perceber, na sua casa, você tem lá o seu pai com uma altura, sua mãe com outra altura, e aí você olha para os seus irmãos, cada um tem uma altura diferente, cada um tem um grau de inteligência diferente, cada um pode ter uma variação na cor da pele de maneira diferente. Então, mas por que isso é possível? Porque depende de interação. Tá? Essa é a verdadeira genética. Tá? Você tem uma variação, tá, entre um fenótipo e outro. Você não tem assim, ó, tem um indivíduo que tem, são 3 tipos de QIs, ou tu tem um QI 50, ou teu QI é 100, ou é 150, não, vai ter o cara com 101, 102, 103, 104, você tem variações, e essas variações vão depender praticamente das interações dos genes, tá? E uma das coisas que a gente vai ter que perceber, tá, que é uma das coisas que aparece bastante para vocês, é o que a gente fala do número de fenótipos, tá? É o que mais a gente vai encontrar, tá? O número de fenótipos. Então, existem algumas regrinhas, né, que a gente fala ali do número de poligenes, né? Na verdade, 2 na N mais 1 é uma maneira. Só que assim, ó, o que nós vamos encontrar, por exemplo, com relação à cor da pele, tá? Cor da pele. Só para você trabalhar aqui, vou mostrar para você aqui em gráfico aqui.
Vocês estão enxergando essa minha tela com números aqui? Não, Fernando, só o slide, no caso. Olha o slide, né? Então, deixa eu botar Isso. de novo aqui para vocês uma outra telinha aqui. Está mudando bastante coisa para vocês entenderem, tá? Deixa eu botar uma outra telinha aqui. Não quero salvar isso. Só um momentito. Só um momentinho. Então, olha só. Então, por exemplo, a cor da pele. Tá? A cor da pele... Tá? Deixa eu botar aqui, ó. Cor da pele. Cor da pele. A cor da pele, tá? Que é o padrão clássico de exercícios, tá? Nós vamos ter dois tipos de genes, tá? A gente vai ter o gene S e o gene T, tá? O S e o T, tá? São considerando dois pares de genes. Então, se você tem dois pares de genes, tá? Dois pares de genes, lembra que tem sempre o recessivozinho dele ou o outro dominantezinho. Então, quantos genes eu tenho envolvido aqui? Eu tenho 4, tá? Eu tenho 4 aqui. Tenho o Szão, o Szão, o Szão, o Szinho, ou, como diz, o T grande e o T pequeno. Então, o que vai acontecer? Eu tenho 4. Então, quando a gente quiser saber quantos fenótipos possíveis, eu vou pegar o número de poligenes aqui, ó, e vou somar 1, tá? Eu vou ter 5 fenótipos diferentes. Bem simples, tá? Então, se tivesse 6 genes aqui, Szão, Szinho, T grande, T pequeno, né? O grande e o Zinho, então o que acontece? Teria 6 genes, 6 mais 1, 7. Tá? Então, olha só como é que rola a questão da cor da pele. Nós vamos ter, não é quem é o dominante, mas o S é o dominante, ou como diz o tesão ali, é o dominante. Tá? É a quantidade de genes que vai envolver. Então, por exemplo, se o indivíduo for um Szão, Szão, tesão, tesão, T grande, T grande. Tá? O que eu tenho aqui? Eu tenho 4 genes dominantes. Esses 4 genes dominantes aqui vão determinar a cor da pele do indivíduo, uma cor negra. Então, ele é negro. Então, a pele bem escura mesmo. Tá? Não é só isso, tá? Isso aqui eu estou mostrando um padrão para exercícios, para a gente poder entender essa parte da interação, da polimeria aqui. Agora, olha só que interessante. O indivíduo que for Szão, Szinho, tesão, tesão. Ou o indivíduo que for agora, olha aqui que legal. Szão, Szão, tesão, tezinho. Tá percebendo que, olha aqui, ó, eu tenho um gene dominante, outro dominante, outro dominante. Na outra situação, um dominante, um dominante, um dominante. Um recessivo, um recessivo. Tá percebendo aqui? Nessa primeira situação, o S, que é o recessivo, na segunda é o T, o recessivo. Independente se é o S ou o T que está recessivo, mas é a quantidade de genes dominantes. Está vendo aqui, ó? Um dominante, um dominante, um dominante, um dominante, um dominante, 3 dominantes. A cor da pele desse indivíduo será chamado de mulato escuro. Tá? Então não é, porque ali o primeiro é heterozigótico, o segundo é homozigótico. Não é. Na herança quantitativa, é a quantidade de genes dominantes que vão interferir. Depois eu vou mostrar um exercício que apareceu na UDESC, que falava da altura das plantas. Vou mostrar para vocês o mesmo esqueminha. Então, olha só, que tipo de interação agora eu poderia arranjar aqui? Agora, tem 3 dominantes. Aqui, ó, são 4 dominantes. Aqui são 3 dominantes, tá? 3
dominantes. O que aconteceria com dois dominantes? Dois dominantes, eu teria a seguinte situação. Eu posso ter isso aqui, ó, Szão, Szinho, o Tzão e o Tzinho. Dois dominantes. Eu posso ter a situação seguinte, Szinho, Szinho, Tzão, Tzão. Poderia ter a situação Szão, Szão e os dois T's aqui recessivos. Olha só, eu tenho um dominante, outro dominante. Os dois dominantes são os T's ou os dois dominantes são os S. Não interessa quem é o dominante. O indivíduo aqui seria um mulato médio. Tá? Dá para entender por que fugiu da herança do Mendel? Dá para entender isso, gente? Alguém me dá um feedback aí? Vocês estão entendendo? Porque se fosse pelo padrão normal do Mendel, o primeiro é heterozigótico, o segundo é heterozigótico. Então é um padrão totalmente dominante, né? A gente vê lá da ervilha. O indivíduo Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, ele é amarelo liso. Não interessa se é Vzinho depois ou Rzinho depois. Não, é o gene dominante que manda. Aqui não. Aqui a quantidade de genes dominantes, tá? Independente de quais são, né? Que vai mandar na herança. Então, por exemplo, eu tenho um... O que houve aqui? Fernando, Oi, pode falar. é comum eles misturarem conteúdo, tipo, pegar o lado do Mendel e também botar isso junto? Ou eles fazem na medida? Com certeza é possível. Ah, É isso que misericórdia. acaba tornando a genética, vamos falar assim, mais complicada, porque vocês vão ter que, na hora do exercício, decifrar, tá? Decifrar o que está acontecendo aqui. Não apagou, deixa eu apagar. Então, vocês vão ter que entender. Como é que eu vou entender isso, professor? É que pelos resultados, eles vão falar para você. Ou pelo enunciado, tá? Eu vou mostrar depois para vocês o enunciado de uma questão da UDESC e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, por exemplo, aqui, ó, um dominante apenas. O que seria um gene dominante? Seria isso aqui, ó, Szão, Szinho, os dois Tzinhos, ou tudo pequenininho aqui e apenas um T maiúsculo. O que eu teria aqui? Ó? Um gene dominante apenas, tá vendo? Então, esse indivíduo seria o tal do mulato claro. Então, mulato claro. E nenhum dominante, zero dominantes. Então, teria essa situação aqui, ó, tudo minúsculo. Que indivíduo seria esse? Um indivíduo de cor branca. Tá? Então, é a quantidade de genes dominantes que vai valer. Tá? Quantidade de genes dominantes. Olhando o exercício da UDESC, tá? Olhando o exercício da UDESC. O que a UDESC fez? A UDESC fez isso aqui, ó. Deixa eu botar um novo aqui. Deixa eu botar um novinho aqui. Olha só o que a UDESC fez. Tá? Não vou pegar bem o exercício como ele estava falando, mas ele falava assim, ó, tamanho de plantas. Tá? O exercício trabalhava exatamente isso aqui, ó, tamanho dos vegetais. Então, eles queriam saber o tamanho do vegetal que aconteceria, que teria de descendentes caso você cruzasse plantas de tais e tais, tá? Independente do que ele queria, ele falava assim, ó, que cada gene dominante, tá? Ele falava que um gene dominante, cada gene dominante que aparecesse na planta, dava para a planta 30 centímetros de altura. Era um exemplo, tá? O exemplo aqui do exercício
que foi da UDESC. Então, cada gene dominante acrescia a planta 30 centímetros na sua altura. E ele falava que o gene recessivo acrescentava ao vegetal 15 centímetros. Tá? 15 centímetros. Então, ele falava o seguinte, olha, tem 4 genes envolvidos, 4 genes envolvidos. Quais são os tamanhos das plantas que você pode ter de variação aqui? Quais são os tamanhos da planta? Né? Quais são os padrões que você teria? Então, na realidade, você teria o quê? Ó, são 2 genes envolvidos, são 4 genes envolvidos. Tá? 4 genes envolvidos, 2 heterozigotes, seja 2, mas são 4 genes envolvidos. Se são 4 genes envolvidos, quantos fenótipos possíveis eu vou ter? 4 mais 1, eu vou ter 5 alturas diferentes, vamos falar assim, no vegetal. Não é ou é 30 ou é 15, não, eu tenho uma variação. Então, se eu tenho 4 genes envolvidos, você pode dar o nome que você quiser, a letra que você quiser. Mas, por exemplo, qual é a situação primeira que eu teria? Eu teria, vamos botar aqui, ó, tudo A, ó, 4 genes dominantes. Tá? 4 genes dominantes, porque eu falei para você que são 4 genes envolvidos. Qual é a altura desta planta? Qual é a altura desse vegetal? 30 vezes 4. 30 2 vezes metros. 4. Isso vai me dar o quê? 1 metro e 20 de altura, certo? 30 mais 30, 60, 90, 1 metro e 20. Aí, se aparecessem 3 genes dominantes e um recessivo, qual é o tamanho desse vegetal? Eu não estou olhando o chat, eu preciso ouvir a sua voz. Se alguém vai responder. 1,05 metros? 1,05, exatamente, então. 1,05 metros. Vocês estão entendendo? É a quantidade de genes envolvidos. Então, por exemplo, se eu tivesse um indivíduo assim, ó, com 2 dominantes e 2 recessivos, qual é o tamanho da planta? Qual é o tamanho da planta? 90 centímetros. 90 centímetros, isso aí, ó. Então, tem 90 centímetros. E a mesma coisa, ó, vou botar um dominante e 3 recessivos. E depois a situação final com 4 recessivos. Nessa primeira situação aqui, o que eu tenho? Nessa aqui, ó, azão, azinho, azinho, azinho. Quantos centímetros tem a planta? 75. 75. 75. E agora, no final, eu tenho uma planta de 60 centímetros. 60. Exatamente. Então, olha só. Sabendo que você tem 2 genes, tá? Na verdade, um gene dominante e um recessivo, tá? E ele fala para você que um acrescenta 30 centímetros e o outro 15, tá? Então, o que a gente tem? Se tem 4 genes envolvidos, olha só. Quantos fenótipos possíveis eu teria? 5. Olha aqui os 5. Eu vou ter planta de 1,20 m, vou ter planta de 1 metro, 1,05, eu vou ter planta de 90 centímetros, de 75 centímetros, de 60 centímetros. Aí, se ele perguntasse, se eu cruzasse 2 tipos de plantas, que tem 2 genes dominantes, 2 genes assim, e você quisesse mudar por letrinha, azão, azinho, bezão, bezinho, tem problema nenhum, tá? Mas a ideia é que você vai ter nos cruzamentos... caramba, aqui eu estraguei. Nos cruzamentos possíveis, tá? Cadê aqui minha interação? Nos cruzamentos possíveis, eu quero saber quem é que vai ter variação de planta. Se vai ter tantos desse, tantos daquele, isso é uma outra história. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que isso é interação gênica, tá? No caso dos genes complementares. Então, se a gente fosse jogar isso num gráfico, deixa eu mostrar para vocês aqui numa outra tela. Tá?
compartilhar essa tela aqui. Olha só, num gráfico, aquele esquema que eu falei para vocês da cor da pele, o que acontece aqui, ó? Eu tenho 5 fenótipos, tudo bem? E olha só o número de indivíduos. Eu vou ter um bem branco mesmo e um negro. Eu vou ter 2 de cada um aqui, ó. Eu vou ter 2 e eu vou ter aqui 3 indivíduos aqui mulato médio. Qual é a conclusão que eu chego nisso aqui, ó? Que os extremos, tá? Os extremos, você tem aqui, ó, o extremo completamente negro, completamente branco, são sempre as quantidades menores. É o que a gente fala tal da média da população. Tá? Você não fala qual é a média da altura da população. A população brasileira tem uma altura média de 1,65 m para homens e uma altura média de 1,60 para mulheres. Vamos falar assim. Tá? Não sei quais são os padrões hoje aí, não tô levando em consideração isso. Mas o que significa isso? É que se você fizesse uma curva de distribuição, você perceberia que a gente tem uma curva de distribuição chamada de normal. A gente vai ter o pico, tá? A gente vai ter um pico com a média da população. Então, vamos falar assim, temos 200 milhões de pessoas, então a gente vai encontrar 150 milhões de pessoas com 1,65 m, tá? E aí a gente vai ter as diminuições, olha, ou 100 milhões aqui, né? Vou ter 30 milhões desse aqui, 30 milhões desse, e a gente vai diminuindo até que você tenha uma curva de distribuição. E aí você consegue entender o que está acontecendo na população. Quantos fenótipos extremos? Quais são os fenótipos extremos? O fenótipo extremo é que você vai encontrar pessoas com 1,5 m e você vai encontrar um fenótipo extremo, pessoas com 1,98 m. Tá? Mas a quantidade que a gente vai estar entendendo nessa população, esse 1,50 m é a média da população? Não, é extremo. O indivíduo tem 1,98 m, é a média da população? Não, é o extremo. Por isso que a gente vai ter esses valores aqui menores. Tá? O que eu quero mostrar para vocês com essa aula é que esse estudo que a gente vai fazer, que a gente está mostrando aqui para vocês, ele vai além do que de ficar calculando se vai ser mulato médio, mulato escuro, se vai ter o olho azul, se vai ter o olho verde, as nuances ali dos castanhos, se a gente vai ter um olho bem preto. Vai além disso. Tá? O estudo da genética é para você entender exatamente o que está acontecendo numa população. E aí você vai entender, olha, eu tenho, por exemplo, a resistência de insetos a um determinado veneno que eu tenho colocado. Joguei o veneno, como é que foi a curva de distribuição? Morreu tanto, sobreviveu tanto, desse indivíduo que tem tanto. Esses indivíduos que sobreviveram eram maiores, eram menores. Então, a gente começa a entender a questão da genética para a gente poder, com esses dados, trabalhar aquilo que realmente quer. Olha, eu quero, vamos lá, um veneno que realmente mate tudo ou mate apenas uma população selecionada, ou no caso do indivíduo aqui da cor da pele, eu quero um indivíduo que tenha esse medicamento, funcione melhor para esse tipo de população, esse medicamento funciona mais para os extremos. Não sei o que vai acontecendo, estou só especulando aqui, mas é para isso que serve a genética, para a gente poder entender esses processos aí. Vocês conseguem me entender? Sim. Dá para entender esse tipo de ensinamento que eu estou mostrando para vocês aqui? Vai além, tá? Os exercícios que vocês vão trabalhar, eles vão estar lá no módulo 109, tá? No módulo 109, eles vão trabalhar exatamente isso. Ó. Tem ali a questão número 1, falando de cruzando de porcas para ter a média do peso, para falar ali, cruzando ali um milho, ele fala ali, ó, a altura máxima da planta é 6 metros e a mínima é 3 metros. Então, ele quer saber qual é o valor de cada gene aditivo. Então, ele dá ali as proporções ali. Então, a ideia que vocês vão ter que descobrir nos exercícios é isso. Então, você vai ter que diferenciar
tá lá da segunda lei de Mendel normal, quando ele começar a falar assim, olha, o efeito aditivo do gene. Então, ele está falando para você que cada gene que é adicionado vai acrescentar tanto isso, ou vai tirar tanto daquilo. Tudo vai depender do tipo de genética que você esteja trabalhando. Entendidos? Vocês conseguiram entender? Eu, na realidade, tive que fazer um resumo para poder chegar, tá? Entender aonde vocês estão aqui com a genética, para eu poder entrar nessa parte da herança quantitativa. Então, a quantitativa é isso, é o efeito aditivo do gene. Quanto mais genes dominantes ou maior número de genes que estão envolvidos, você vai ter mais enfatizada a característica. Tá? Menos genes envolvidos, né, dominantes, vamos falar assim, menos enfatizado. Então, você vai desde o baixinho até o mais alto, vai desde o mais inteligente até o mais tanso, a cor dos olhos mais escura até a cor mais clara. Então, a gente vai tendo... Esse é um grande padrão de heranças dentro da gente. Tudo bem? Tranquilos? Tudo certo, Fernando. Então, beleza. Então, eu vou estar trabalhando essa parte aí da interação gênica com vocês. Ficamos por aqui hoje. Um grande abraço, tá? E até a próxima aula aí, gente. Até, Fernando. Muito obrigada. Bom final de semana.